Olá, amados, bem-vindos novamente à Cozinha do Gil. Hoje eu quero ensinar para vocês uma receita de um pão que eu faço sempre aqui na minha casa desde a Covid. E eu vou ensinar, apesar das pessoas acharem que é muito difícil. E é um ótimo exercício para quem tem Parkinson, porque tem várias etapas a serem seguidas, a pessoa tem que se concentrar, eliminar um pouco a ansiedade e fazer movimentos, principalmente com as mãos, ok? E para fazer o nosso pão, primeiro você vai ter que ter um recipiente com tampa que tenha uma boa altura, uma balança para medir os ingredientes. E no recipiente nós vamos misturar 20 gramas de fermento biológico seco com 80 gramas de açúcar e 100 gramas de farinha de trigo. Vamos misturar. E agora eu vou acrescentar 200 ml de água morna. Não pode ser quente para não queimar o fermento. Misturar bem, misture bem até que a nossa mistura fique totalmente lisa, sem grumos. E aqui começa o nosso exercício da ansiedade, para diminuir a ansiedade, porque você vai ter que esperar pelo menos meia hora para que essa esponja se forme. Tampe o recipiente e reserve. Enquanto você espera a meia hora passar, vamos providenciar os outros ingredientes. Meus amados, eu preciso contar uma coisa para vocês. Como todo bom parkinsoniano, eu também sou ansioso. E eu percebi que hoje está muito frio. Fermento para crescer depende da temperatura. Então começou a funcionar o sentido da observação e o raciocínio. O que eu fiz? Liguei meu forno, aqueci ele por alguns segundos, desliguei, destapei a vasilha e coloquei no forno com a luz acesa. Para quê? Para aquecer e ajudar na fermentação. E assim ficou pronto nossa esponja. Vocês vejam como ela está cheia de bolhas. Está pronta para ser a base do nosso pão. No liquidificador, eu vou colocar 200 ml de leite morno. Não pode ser quente, tá, gente? Uma lata de milho escorrido. 2 ovos inteiros, clara e gema. 100 ml de óleo, que pode ser da sua preferência, soja, girassol ou milho. E 20 gramas de sal. Agora vamos colocar para bater por 3 minutos. Passados os 3 minutos, vamos derramar a mistura na nossa esponja. Vamos misturar bem e acrescentar 160 gramas de fubá. Eu vou utilizar fubá mimoso, que é aquele bem fininho. Vocês vejam quantas atividades eu desenvolvi fazendo uma massa de pão. Mobilidade, raciocínio, ansiedade e agora percepção. Percepção por quê? Não sei a quantidade certa de farinha de trigo que eu vou utilizar, mas eu vou ter que perceber quando chegar a hora de parar, de acrescentar farinha de trigo, que a massa não pode ficar muito mole, nem muito seca. Vamos acrescentar farinha de trigo aos poucos, até que a massa pare de desgrudar da mão. Vou colocar um pouco de farinha de trigo, mexer. Nossa massa ainda está muito mole, vou acrescentar mais farinha de trigo. Mexer novamente. Vocês percebam que a massa está ficando pesada. Enquanto eu mexo com uma mão, com a outra eu tenho que segurar a vasilha. Isso também é um exercício. Vou acrescentar agora mais farinha. Já coloquei quase 1 quilo de farinha. A nossa massa já ficou bem pesada. Chegou a hora de farinhar a bancada para transferi-la e fazer a sova, até chegar ao ponto. Vou polvilhar nossa massa com um pouco mais de farinha e começar a amassá-la. Com as 2 mãos. Vamos girando a massa. Vamos agregando a farinha que foi polvilhada na bancada e amassando com os dedos. Também é outro ótimo exercício para a mobilidade. Vejam que a nossa massa ainda está muito mole e está grudando nos meus dedos. Vou acrescentar mais farinha e voltar a amassar. Vocês percebam quanto exercício você faz com as mãos. E força também. Agora chegou a hora de fazer um outro exercício, que é o de rasgar a massa. Segura a massa com uma mão e com a outra empurra. E percebam que ela ainda gruda bastante na mão. Vamos colocar mais farinha. Aos poucos, para não perder o ponto. Não pode ressecar muito a sua massa. Ela precisa estar macia no final. Vejam que a massa não gruda mais nos meus dedos. Então eu vou umedecer minha mão com um pouco de óleo e dar uma última sovada.
um pouco de óleo na massa. E agora eu vou polvilhar a bacia onde foi mexida a massa, para a massa descansar, por pelo menos 1 hora, ou até que dobre de tamanho. Vamos colocar a massa para descansar. Vamos ajeitar lá no recipiente, tampar bem vedado. E vamos aguardá-la crescer até pelo menos 1 hora. Eu vou levar minha massa para o forno, com a luz acesa. Meus amados, enquanto a minha massa crescia, eu aproveitei e lavei os utensílios que eu tinha sujado e também untei os tabuleiros, do modo tradicional, com margarina e farinha de trigo. Mas se você tiver desmoldante, pode usar também. A massa já cresceu bastante para poder modelar. Vou enfarinhar a bancada. Vou tirar um pouco do gás que se formou na massa. E agora eu vou pesar em torno de 100 gramas cada pão. Aqui com certeza vai dar mais, mas eu vou tirar um pouco. Em seguida, eu vou modelar a massa. Com a mão no formato de concha, vamos modelar a massa. Não é necessário apertar não, gente. É só fazer ela deslizar por cima da pedra, da bancada. Vamos repetir o processo até terminar a massa. Vocês me viram boleando a massa com a direita. Agora eu estou boleando com a esquerda. Veja como é um ótimo exercício. À medida em que você vai cortando a massa, vai sobrando retalhos. Você junta tudo, a massa, para bolear. E pode utilizar daquela farinha que eu polvilhei antes de colocar a massa na pedra. Dessa maneira. A nossa massa deu para 19 pães. Alguns com 100 gramas, outros com 105 gramas. Os 4 com 105 gramas. Que eu dividi a massa no final para dar partes iguais. Agora eu vou cobrir com um pano de prato, deixá-la crescer novamente e levar ao forno. Quero mostrar para vocês como já cresceu nossos pães. E o nosso forno já está pré-aquecendo. Em seguida eu vou levar ao forno por 10 minutos no forno máximo. E depois vou baixar a temperatura para 180 graus por mais 10 minutos. Já retirei o primeiro tabuleiro do forno. Como vocês podem ver, ele cresceu bem. E os 10 primeiros minutos que eu falei que eu ponho no fogo alto, que é justamente para ele crescer. É o que impulsiona ele a crescer a temperatura. Depois eu baixo para 180 graus para poder cozinhar por dentro, para não sair um pão cru. Aqui, gente. Muito fofinho, tá vendo? A receita que eu fiz é para essa quantidade de pães. Se for muito para você, tem que conservar na geladeira se não for consumir rápido. Porque se não for consumir rápido, tem que consumir no máximo 2 dias, fora da geladeira. Porque esse pão não tem conservante nenhum. Eu quero agora fazer algumas observações para vocês. Essa modelagem é mais fácil que eu passei para vocês, mas você pode utilizar em outras modelagens que você queira. E outra coisa que é muito importante, se você resolver fazer essa receita, escolha um dia que você esteja com paciência, com calma e tranquilidade. Porque eu comecei essa receita às 10 horas da manhã, são 4h30 da tarde, e agora eu estou encerrando essa filmagem. É preciso ter uma dose forte de tolerância e paciência. E como eu digo sempre, cozinhar não é um serviço, é uma forma de amar. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Esse vídeo vai estar linkado entre o YouTube e o Instagram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.